No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de treinamento e vamos aprender a como realizar um override e overtake nessa entidade que nós customizamos. Então, vamos fazer aqui nesse arquivo .pl e vamos realizar o mesmo no ponto .views. Vamos selecionar uma view e vamos fazer um override e um overtake nela. E também vamos criar uma função e uma procedure nova no .plsql. Então, primeiro, vamos realizar um override utilizando o campo que nós criamos, o cDate of birth. Então aqui já estou com o IFS que eu acionei pelo Visual Studio aberto. Então aqui o que nós vamos fazer? Eu quero que esse campo já venha preenchido com alguma informação quando o usuário clicar em novo. Podemos ver aqui que quando eu cliquei no novo, alguns campos já são preenchidos. Por exemplo, a data de criação. Ele já vem com uma informação preenchida antes de eu salvar. Então tem uma procedure no banco de dados que realiza esse procedimento. E essa função é chamada de Prepare Search, que é uma das muitas funções que o IFS gera por padrão para cada entidade. Então, se nós formos no banco de dados e irmos na nossa API, Customer Info API, nós vamos ver que aqui nós temos a Prepare Search. E nessa Prepare Search nós já temos algumas coisas que estão na camada Core. Então, a gente tem a camada base, que é o que o IFS gera. Nós temos a camada Core. Então, quando foi gerado o arquivo, na camada Core foi feita a adição dessas linhas aqui. E como nós podemos confirmar isso? Se nós formos aqui no Build Home, no módulo Interp, Entidades, Customer Info, e vamos no ponto .plsql da Customer Info, que é o nosso arquivo do core. Vamos procurar aqui por Prepare Insert. Então aqui podemos ver que teve um override na Prepare Insert e ele adicionou esse pedaço de código. Então, na camada core, eles fizeram um override e adicionaram esse trecho de código. Usando como exemplo aqui, nós podemos ver que no override, ele pega a função, a procedure no caso, ele pega a procedure, ou poderia ser uma função, e ele coloca código antes e depois. Então esse super é a chamada à camada anterior. Então esse super aqui, como ele fez aqui no core, vai ser uma chamada para a camada base. Então podemos ver aqui que no lugar onde nós vemos ali o super no Developer Studio, aqui no banco de dados, ele colocou base. Então ele chama a procedure base, que está interna aqui. Podemos ver que tem a procedure prepare insert. Internamente ele vai criando procedure para cada camada. Então aqui nós temos o base, que ele chama. Então quando ele está executando, a primeira coisa que ele vai fazer, prepare insert, ele vai chamar aqui embaixo. Então ele vai chamar o core. Então ele chama de baixo para cima. A gente tem a hierarquia base, core, action, cust, e ele sempre vai chamar de baixo para cima. Então aqui a camada mais embaixo disponível é a core. Então ele vai começar pela core, e aí no começo da core ele tem o base. Então ele chama o base, executa esse pedaço de código e depois continua executando o que está no core, que foi isso que foi adicionado. Aqui não tem nada do action, então não teve nenhum override na camada action em cima do prepare search. Nós podemos ver que só teve um override nessa procedure update. Então, a título de curiosidade, vamos vir aqui no update e podemos ver, ele tem um base, ele tem um core e ele tem um action. Então, se a gente ver a chamada inicial aqui do update, vamos até o begin dele, podemos ver que ele está chamando o action nesse ponto aqui. Isso daqui é uma tratativa de segurança que existe na procedure. Se nós formos aqui no core, vamos procurar aqui por update. Então aqui no core,
a gente tem o override que foi realizado no core. Se eu não me engano, essa checagem fica na entidade. Vamos checar aqui. Aqui. Essa checagem fica na entidade. Então podemos ver aqui que ele colocou o dbrm com access, que é uma propriedade que nós conseguimos colocar na entidade, que ele já é uma camada de segurança. Então ele colocou aqui antes da chamada da camada mais embaixo. Porque essa parte de segurança se aplica a todas as camadas. Então por isso que ele coloca a chamada aqui antes. Então, primeiro ele chama o act. Se nós analisarmos o act, olha o que acontece. Ele chama um código antes de chamar o core. Então vamos vir aqui no act, no ponto PLSQL. Ele colocou antes o super, que é a camada mais em cima. Então ele colocou um código antes e aí ele chama o super, que a camada mais em cima para o act é o core. Então ele vai chamar o código do core. E no core ele chama logo no comecinho o base, porque se nós analisarmos o código do core, o super está no começo. Então ele vai chamar o base, vai executar tudo isso daqui e depois vai executar isso daqui, o restante da camada do core. Ele vai voltar para o act, não tem mais nada para executar aqui, e volta para cá, não tem mais nada para executar aqui. Então acabou a execução do meu update. Então é essa ordem que ele segue. Então quando vocês veem fazemos o override no cust, ele vai seguir essa ordem. Então ele vai chamar o cust e aí ele vai chamar as camadas acima, desde que tenha algum override nelas. Então se tiver um override na act, ele vai chamar act. Se tiver um override na core, ele vai chamar o core. Se não tiver em nenhuma das duas, ele vai chamar o base. Então vamos no ponto PLSQL do nosso cust e vamos realizar o override. Então a gente vai colocar aqui na seção de Specific Private Methods, porque o prepeg search ele é uma procedure privada. E como nós sabemos que é uma procedure privada? Porque ele termina com 3 underlines. É basicamente isso que faz com que o Developer Studio entenda que é uma procedure de função privada, ou seja, você não consegue acessar ela de outro objeto, só consegue usar internamente, por exemplo, aqui na Customer Info API. Ela não fica disponível aqui na Specification. Podemos ver que a prepeg search não está aqui. Então, vamos com Ctrl espaço, ele me mostra uma lista. Se apertar cacete para cima, nós temos o override e os overtakes das camadas. Então, primeiro override, Ctrl espaço novamente, ele me dá a lista do que eu posso fazer override. Então, vamos no Prepare Search. Então, eu digitei para facilitar a busca. E vamos fazer sempre um override na camada mais próxima, seguindo a hierarquia. Então aqui a camada mais próxima do cust é o core. Se tivesse o act, nós realizaríamos override no act. Mas aqui, quando nós colocamos, ele não coloca destacado aqui qual é a camada, quando é no override. No overtake ele já coloca se é core, se é act. Então aqui, quando nós adicionarmos o nosso código, nós vamos adicionar depois o super. E esse super, quando nós compilarmos, ele vai chamar a camada mais próxima. Nós vimos lá que só tem o core e o base. Então, esse super vai ser substituído pela chamada do core. Então, vamos colocar um código depois. Parênteses. Vamos colocar no nosso campo a data atual. Então, invertir aqui o campo, date of birth, trunc, sysdate. Então o sysdate ele recupera a data e a hora atual, e com o trunc a gente remove a parte da hora, só permanecendo a data. Então no nosso campo nós vamos alimentar ele com a data atual assim que a pessoa clicar no botão novo. Vamos compilar. Aqui no output ele vai mostrar que está fazendo deploy. Está com erro. Vamos ver qual que é o erro. Ah, faltou o erro aqui. Então por aqui você consegue ver quais são os erros também. Vamos compilar novamente. E agora compilou com sucesso. Vamos voltar aqui no FS. Tentar pelo refresh. Então eu dei o refresh, ele acionou novamente o novo, mas vamos fazer aqui como se a pessoa estivesse entrando na tela do zero.
selecionar o novo, podemos ver que ele recuperou a data atual, o nosso date of birth. Se nós checarmos no banco como ficou o nosso prepare insert, então já dei reload aqui na packaging. Então, com o nosso override da camada cust, ele gerou aqui a procedure cust, e como é a camada mais embaixo, aqui no nosso prepare insert, ele é a primeira camada a ser chamada. Então ele chama o cust, e aqui o nosso super é substituído pelo core, porque é a camada mais próxima a ele, nessa situação, porque não tem o act. Aí ele chama o base, executa o código do base, aí executa o código do core, e por fim, volta aqui e executa o nosso código, colocando a data atual no nosso campo. Então, ele vem, alimenta esse ATTR, que é os atributos da tela, basicamente. A tela entende que ela recebe essa variável ATTR, então nesse ATTR a gente informa os campos e os valores. É como se fosse vamos chamar de um dicionário de dados, por exemplo, que tem chave e valor. Então a tela recebe esse ATTR, então ele recebe esse date of birth. Na tela ele tem o SQL call date of birth, então ele linka os dois e captura o valor que está aqui. Então por isso que ele joga a data atual naquele campo, como nós podemos ver aqui. E a mesma coisa acontece para os outros campos aqui que foram feitos no core. Podemos ver a data de criação, ele recebe a data atual. Tem campos que são apenas internos, não são visíveis na tela, por exemplo, part type. Ele automaticamente coloca esse customer. Alguns flags ele coloca, às vezes coloca como true, às vezes ele coloca como false. Então aqui a gente define antes da inserção valores padrões que podem ser modificados na tela, desde que sejam visíveis, ou eles são apenas na tabela e é setado via rotina. Então, por exemplo, como sugestão, data de nascimento é a data atual, mas o usuário pode vir aqui, porque esse campo é editável, e ele alterar, colocar outro valor. E assim preencher o restante das informações e salvar. Vou colocar aqui os campos obrigatórios. Vou selecionar até o nosso novo campinho aqui, o nosso novo valor no enumeration. Pronto, salvou aqui. Então, isso é um override numa procedure. A gente poderia fazer isso para qualquer uma que está aqui na package. Poderia fazer um override para qualquer uma delas, depende da situação. É sempre preferível usar override ao invés de overtake. Se é tipo um código que a gente tem um trecho de código e ele tem que ser executado antes ou depois, usa override. Se não vai modificar nenhum pedaço de código existente, eu preciso que esse código entre depois, igual nós fizemos aqui. Então usa override e coloca depois. Eu preciso colocar uma validação. Por exemplo, aqui nós temos a checkColumn que realiza validações, tanto no insert quanto no update. Eu preciso colocar uma validação no meu cDate of birth. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos vir aqui. Ele é um método privado, porque ele tem 3 underlines no final. Então vamos colocar aqui na seção correta. Vamos fazer um override no checkColumn. Então com Ctrl espaço eu facilmente acesso os meus comandos. E vamos colocar aqui um código antes. Vamos colocar uma validação. If, por exemplo, new hack. O new hack tem todos os nossos campos novos da tabela. cDate of birth igual a trunk sysdate. Isso é só um exemplo. Tá? Vamos estourar um erro. Vou colocar aqui trn001. Date of birth cannot be actual date. A data de nascimento não pode ser a data atual. Então vamos colocar aqui e vamos compilar. Ok, compilado com sucesso. Se dermos um reload na package e acessarmos a checkColumn,
ele vai ter agora a camada cust, como vemos aqui. E antes da chamada aqui do core, ele colocou o nosso pedaço de código. Então nós estamos fazendo uma validação no nosso campo. Como é uma validação só no nosso campo, nós não necessitamos modificar nenhum código existente, a gente faz um override e coloca antes. Então se novo, vamos preencher aqui, teste, treinamento 2. Ele já colocou a data atual por causa do nosso prepeg insert. Vou colocar aqui, salvar. E aí cai na nossa validação, que a data de nascimento não pode ser a data atual. Vamos colocar aqui uma data diferente da de hoje. Pronto, agora ele aceitou. Então, como a gente tivesse acabado de implementar uma regra de negócio. Se a gente tentar alterar um existente, como o check como ele faz essa validação tanto na inserção quanto na atualização, cai na mesma validação. Claro que nós poderíamos fazer isso somente na inserção, por exemplo. Então, por isso que existe o check insert. Podemos fazer somente na atualização. Existe o check update. Fazer alguma checagem na remoção do registro. Existe o check delete. São todas procedures ou funções que o IFS gera automaticamente para nós. Ok? Então, vamos vir aqui agora e vamos fazer um passo importante. A gente está encarando esse cara como se fosse uma customização. Então, vocês viram no vídeo anterior, na questão de tela nova, vocês também viram o controle de customização. Então, vamos fazer o mesmo aqui. Vamos criar um controle de customização aqui. Então, como vocês já viram, nós criamos um INS para criar esse controle de customização. Vamos colocar no padrão de nomenclatura de arquivo. CRN001. Pode ver que é parecido com a nomenclatura do CDB, mas eu estou colocando a data atual. Então, vou colocar um módulo que nós estamos adicionando esse cara. Ok. Eu já tenho um modelinho pronto aqui do Harvest, do controle de customização. Só vou colocar no usuário aqui. Aqui. Beleza. Então, vamos vir aqui no Harvest. Vou pegar esse modelo pronto. Bem parecido com o CDB na questão de prompt, para exibir aqui no output ou no log de instalação. Então vamos colocar aqui registrando a customização TRN001. A mesma coisa aqui no comentário, ó, a gente pode só copiar e colar. E colocar aqui também. E eu vou colocar aqui como train. Legal. Então eu vou rodar esse cara. Beleza, executado com sucesso. Então ele seguiu lá no controle de customização TRN001. Vou vir aqui. E agora, esses caras, eu vou colocar um controle de customização. Então, NVL, customization. TRN001, que é o ID da minha customização. Vou colocar aqui. Caso não encontre nada para o nosso NVL retornar falso. E aí, se a customização estiver ativa, executa um pedaço de código. Vou pegar aqui, então vou fechar o if. E aqui eu posso fazer assim, ou eu poderia fazer um end aqui colocando essa condição. Vou deixar dessa maneira. O importante é que, como nós estamos modificando uma entidade que já existe, que é do core ou do act, nós temos que colocar o comentário. Então vamos colocar aqui no padrão a data, usuário, a packaging, vou colocar aqui start finish, que começou o bloco de código aqui, terminou aqui, e é uma adição. É a mesma coisa aqui. Porque quando a pessoa abrir no banco de dados e ver esse pedaço, ela sabe que foi essa customização, esse case que adicionou esse pedaço de código. Então fica mais fácil de identificar sem ter que ir lá no Harvest, ver quem modificou e coisas assim. Então eu fiz aqui por etapas, mas a gente poderia ter feito direto já, criado já o controle de customização, feito o if direto para
ser feito tudo de uma vez. Então, isso é um override. Então, aqui está com o nosso controle de customização. Então, beleza. Então, se eu vier aqui na nossa base da Pragmatic, controle de customização, nós temos aqui o nosso projeto Train. Podem ver que do outro vídeo a gente tem aqui a DIS 999. Então, ela já está ativa. Então, se a gente desativar, por exemplo, vamos dar um novo aqui. Não quero salvar. Ele não acionou o nosso código do Prepare Search, porque a customização está desativada. Vou ativar novamente. Vou acionar o refresh. E agora eu trouxe. Então, ele está respeitando agora o nosso controle de customização. Então, esse é o nosso conceito de override, que a gente coloca o código antes e depois. Então, agora realizar um overtake. Então, vamos pegar uma procedure para fazer um overtake, uma procedure diferente. Vamos escolher aqui a insert. Então, na insert, ela teve um overtake no core. Então, nós podemos ver aqui. Vamos acessar aqui o nosso. Vamos ver aqui onde que ele está. Aqui. Então, vamos ir no insert. Underline. Secure Search. Vou fazer assim, procedure insert. Então aqui na nossa procedure insert, a gente viu que ele fez um override. Então nós vamos fazer aqui um overtake desse código que ele adicionou como override. Então nesse pedaço aqui, nós podemos ver que quando o Customer ID não vem preenchido, ele pega utiliza essa função aqui, getNextIndent. Então vamos fazer aqui de concatenar alguma informação junto com esse cara, para a gente ver o efeito que tem um overtake. Então aqui, ele é uma procedure privada, então vamos colocar aqui na mesma seção. Então, vamos fazer o overtake na nossa procedure insert, Ctrl espaço, nós vamos selecionar overtake core, que é nessa camada que nós vamos realizar as nossas modificações, e nós vamos colocar alguns comandos para fazer essas modificações. Eu vou demonstrar o que acontece se nós colocarmos, por exemplo, a camada base. Então, selecionamos aqui a core, Ctrl espaço, digitamos só o comecinho da insert para filtrar, e aqui está ela. Então, ele automaticamente puxa todo o código que está na camada core, que nós selecionamos aqui, da procedure insert, que foi o que foi realizado naquele override. Então, nós temos alguns comandos que nós podemos colocar aqui. Se nós quisermos adicionar uma variável, nós utilizamos esse comando, add, fechamos ele em int, e aqui nós declaramos a nossa variável nova. Por exemplo, teste varchar2 200. E aqui, depois do begin, nós podemos fazer o seguinte, text search. Então, eu vou buscar um pedaço de código, no caso nós vamos fazer uma modificação nessa linha aqui. Então, vou copiar, colar aqui, e aí nós podemos fazer um text replace, que ele vai buscar por esse pedaço de código e vai substituir pelo que eu colocar aqui. Então, eu vou fechar o comando e vou colocar aqui, já com o nosso controle de customização. Então, eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse cara, fazer todo o meu bloco if. Aqui eu vou colocar o que a customização tem que fazer. Então, nessa situação, eu vou concatenar com 000 no final, só para demonstrar. E aqui, no else, tem que colocar originalmente o que o código faz. Então, sem a nossa alteração. E colocar os comentários. Então, vou colocar aqui. Comentário. Beleza, então ele vai pegar esse pedaço aqui e vai substituir por esse. Nós também temos o comando de colocar código antes e depois. Então, se
seria o comando text prepend, text search, text append e text end para fechar o comando. Então, aqui eu vou colocar o texto que ele vai buscar. Vamos pegar esse cara, por exemplo. E eu vou colocar código antes e depois dessa linha de código aqui. Então, com a nossa variável nova, aqui eu vou colocar text é atribuído o valor 100. E logo após é atribuído o valor 200. Então, nós temos esses comandos que nós podemos executar dentro de um overtake. O restante, como nós não vamos utilizar, nós removemos. E quando nós temos aqui, ele não vai apagar esse código da camada core. Ele só vai respeitar os comandos que nós inserimos aqui. Então ele vai adicionar essa variável na camada core, vai fazer essa busca por esse texto, substituir por isso aqui. E aqui ele vai colocar, buscando essa linha de código, essa linha aqui antes dessa e essa linha aqui depois dessa. Então aqui é só a título de exemplo, para demonstrar o comando. Eu não vou colocar o controle de customização, isso aqui é só um exemplo. Então vamos compilar ele. Beleza, compilou com sucesso. Então se nós formos aqui no banco, vamos ver como ficou o resultado. Vamos na nossa procedura insert. Então na camada core, nós podemos ver que ele adicionou a nossa variável e pegou essa linha de código e substituiu por essa. E nessa linha aqui, ele colocou esse código antes e essa linha de código depois. Então são assim que funcionam os nossos comandos, né, em um overtake. Agora, o que aconteceria se eu colocasse aqui, por exemplo, overtake base? Como ele ia se comportar? Vou compilar esse cara. Podemos ver que ele ficou com erro. Vamos clicar aqui. Ele fala que o identifier test must be declared. Vamos no banco de dados para ficar mais fácil de visualizar o que aconteceu. Ele pediu o reload agora. Então aqui, vamos clicar aqui. Ele está falando que essa variável não está declarada. Que essa modificação aqui é na camada core. O que aconteceu? O ADD ele vai adicionar as variáveis novas na camada que nós colocarmos aqui. Então ele adicionou essa variável teste na camada base. E essa variável é utilizada na camada core. E a camada core ficou sem essa declaração. Então, isso que tem que tomar cuidado quando faz o overtake aqui, por esse motivo. E o outro motivo é que, se você coloca um overtake core, a próxima pessoa que pegar para fazer alguma modificação, algum desenvolvimento, ela vai saber que foi modificado algum código na camada core. Então isso facilita também a fácil identificação de alguma modificação em qual camada foi. Então vou voltar aqui para o core e vou demonstrar uma outra situação que pode acontecer. Vou compilar. Vou pegar aqui, por exemplo, vou simular aqui uma situação. O que aconteceria se eu fizesse uma busca de uma linha de código e ela existisse duas vezes nessa procedura aqui? Então, por exemplo, esse cara aqui. Eu vou pegar esse cara. Ele só existe uma vez em toda essa procedura aqui. Ele só existe na camada base, porque quando nós executamos esses comandos de text search, ele faz a busca em todas as camadas, diferente do ADD, que só adiciona na camada que foi citada aqui, que foi colocada aqui. O text search, independente da camada que está aqui, ele faz a busca no base e no core para fazer a substituição de texto. Então, eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui na camada core. Nós temos uma repetição dessa linha de código. Então, por exemplo,
Vamos colocar junto com o append que nós criamos. Vou pegar esse cara aqui. Colocar aqui. Beleza. E aí, vou executar um comando logo em seguida, porque quando nós colocamos esses comandos em sequência, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse pedaço aqui, posso fazer um text search nele, e vou fazer, por exemplo, um text append. X is just a test. Então, quando eu executo a sequência assim, o próximo comando ele vai respeitar o que foi inserido previamente. Então eu consigo fazer um append em um código novo, por exemplo, para ficar mais fácil visualizar, vou fazer assim. Antes de fazer a situação que eu citei, vou fazer assim. Então esse código aqui, ele é novo, adicionando nesse comando. Aqui eu já consigo fazer um text search nele e fazer um append. Então vou executar aqui. Só para demonstrar. Então podemos ver aqui que essa linha de código nova, ele realizou a busca e fez o append. E logo depois ele colocou a outra linha de código aqui. Então podemos ver aqui o meu comentário e depois a outra linha que nós repetimos. E agora vamos fazer um comando aqui, text search, buscando por essa linha aqui. Agora tem essa linha na camada base e essa linha na camada core. E vamos fazer um outro append. This is just a test to show a error. Text change. Então, vou executar esse cara. Olha o erro que aconteceu. Ele disse que tem múltiplas ocorrências dessa busca dentro dessa procedure. Então, ele fez a busca, esse comando, ele fez a busca em todas as camadas dentro dessa procedure. E ele contou na base e na core. Então, ele não sabe qual dessas linhas ele tem que realizar esse append. Poderia ser um replace aqui, poderia ser um prepend. Ele não sabe qual dessas linhas tem que fazer essa execução de comando. Então, quando nós fazemos esse text search, nós temos que pegar exatamente linhas que não repetem. Então, nessa situação, por exemplo, poderíamos fazer o seguinte: podemos pegar uma linha adicional, colocar aqui. Então, agora eu vou fazer a busca por essas duas linhas. E essas duas linhas, nessa sequência, não tem na camada core. Poderíamos executar. Ok, agora ele executou com sucesso. E ele fez o append aqui na camada base. E surge a seguinte dúvida: se eu preciso fazer uma modificação na camada base, mas eu já tenho um overtake na camada core. Então aí ok, você pode, inicialmente, se não existe overtake, faz diretamente na camada que você está fazendo a modificação. Mas se numa próximo desenvolvimento, uma próxima modificação, tiver que fazer uma alteração em outra camada, é só utilizar os comandos aqui, igual acontece aqui. Ele vai fazer a busca em todas as camadas e vai fazer o append, o prepend ou o replace necessário. Em relação a variáveis novas, o que nós podemos fazer, além do add, nós também podemos utilizar aqui o text search. Por exemplo, eu quero adicionar uma variável na camada base, mas aqui eu estou na camada core. Como eu estou na camada core, eu não posso usar o add. Então, eu vou usar o meu text search, text append. Então, eu peguei uma variável que está declarada aqui na camada base e vou declarar uma variável aqui, text change.
Então aqui ele vai adicionar esse cara na core, porque é um add, então ele vai adicionar na camada que está aqui em cima. E aqui ele vai fazer a busca, vai achar essa variável na camada base, porque essa declaração não tem na camada core. Então a gente também evita aquele erro de achar múltiplas ocorrências e vai adicionar nossa variável na camada base. Fechar aqui. Abrir novamente. Está aqui, nossa variável na camada base. E o add adicionando na camada core. Então são essas as situações que podem acontecer em um overtake e esses são os comandos que nós podemos utilizar. Ok? Então, além do override e overtake, nós também podemos criar novas funções, functions e possíveis em entidades customizadas. Então, por exemplo, vamos criar uma função aqui que toda função procedure nova tem que começar com C underline na frente, porque como nós estamos modificando uma entidade existente, não é uma entidade do zero, nós temos que indicar que é uma função ou procedure customizada. Então, por exemplo, C underline get date of birth. Isso é só um exemplo. O código gerador automaticamente já gerou um get para esse campo, mas só para demonstrar como nós fazemos uma nova função aqui. Vou colocar aqui. Ele vai retornar um date. Então aqui eu poderia simplesmente fazer isso daqui. Customer Info API get c date of birth. Só reaproveitando que o código gerador já fez, mas para demonstrar que é assim que nós criamos uma função. E a mesma coisa para procedure, começando com C underline, e vamos criar aqui uma procedure que vai atualizar esse campo aqui, o número de associação. Então, vamos passar aqui Customer ID, porque nós vamos utilizar essa procedure em um vídeo futuro, no qual nós vamos chamar essa procedure através de código da tela. Vamos colocar ela por inteiro. E aí, nós vamos fazer uma modificação nesse campo. Então, nós temos que chamar o modify da package. Então, vamos já colocar aqui modify. Ele precisa de alguns parâmetros. O action, a gente passa fixo do, e vamos declarar o restante das variáveis. O info, object id, object version, e o attr. Deixar tudo aqui certinho. Beleza. Aqui. Então, vamos limpar o attr. Antes clear attr. No attr vamos colocar o campo que nós queremos modificar. Então aqui, vamos ver no system info, qual é o nome dele, association no. Então vamos colocar aqui, association no. E vamos colocar um valor fixo. Ao invés de valor fixo, vamos colocar o parâmetro que está passando. E attr. E para modificar algum objeto existente, nós precisamos passar preenchidos o object de object verso. Então vamos criar um cursor get customer info. Isso. Object id, object version, ou customer info, where customer id, customer id. Legal. Vamos abrir o cursor. Open.
fetch em close. E aqui, recebendo as variáveis, recebendo os valores. Então, está aqui nossa estrutura pronta da procedure. Então ele vai abrir o cursor, vai capturar o valor do object de object version, para saber qual linha ele precisa modificar. E como o filtro está passando o Customer ID. E aqui ele limpa o ATTR, adiciona o Customer ID no campo Association No e chama o Modify, que no final de tudo basicamente é um update. Ele faz uma série de procedures para atualizar somente o campo Association No. Então beleza, vamos compilar. Então vamos testar se nossa procedure está funcionando. Também vamos testar a nossa função. Vou fechar aqui a package e vou abrir novamente. Nós estamos aqui no começo. Vamos testar a nossa função. Passando um Customer ID. Então vamos pegar aqui. Esse cara, por exemplo. Aqui. Beleza. Retornou exatamente a mesma informação. E agora vamos testar nossa procedure. Aqui. Rodei. Pediu para comitar. Ele fez uma modificação no banco. Um update. Vamos atualizar a tela. E ele salvou aqui. Com o mesmo Customer ID. Porque é essa a informação que eu pedi para salvar. Então é assim que, numa entidade que nós customizamos, nós criamos nossas functions e procedures. Lembrando sempre de colocar o C underline para indicar que é customizado. Uma function ou procedure customizada. Agora vamos fazer um override e overtake nas views. Então nós vamos abrir aqui nosso arquivo .views. E aqui nós vamos realizar nossos comandos. Quando nós adicionamos um campo na entidade, ele já adiciona na view base dela, no caso da Customer Info, foi adicionado esse campo, vamos fazer um override para adicionar o nosso novo campo em outra view que está dentro dessa entidade. Então, vamos aqui no Build Home e vamos ver o que nós temos de views disponíveis que foram criadas. Vamos expandir aqui, Customer Info. E vamos ver o .views delas. Então aqui nós temos uma view que foi criada na camada core, a Customer Info Public, e ele pega informações da Customer Info Tab. Então é nela que nós vamos fazer um override para adicionar o nosso novo campo que foi adicionado na entidade. E nós vamos ver alguns comandos que também podem ser feitos, como por exemplo aqui, a gente pode definir o que vai no commit de alguma coluna dessa maneira. Então, vamos voltar para o nosso .views, public view, Ctrl espaço, override, Ctrl espaço novamente, e aí nós temos a nossa lista de views. Então, a Customer Info Body. Quando é um override, ele traz dessa maneira. Ele traz o nome da view. Se nós queremos colocar uma condição nova nessa view, então nós podemos fazer, por exemplo, nós poderíamos fazer só o seguinte: 1 igual a 2. Só para demonstrar que essa condição vai ser adicionada nessa view. Então, antes de executar, vamos abrir a view aqui. Nós temos ela originalmente sem as nossas modificações, então ela tem só isso de condição. Vou executar ela aqui. Compilou com sucesso. Vou fechar e abrir novamente. Então aqui, além da condição que já existia, ele adicionou a nossa nova condição. Então, nós podemos adicionar condições novas, mas se nós não quisermos, nós podemos remover. Não quero adicionar nenhuma condição nova, só quero adicionar meu campo. Então, select C, date of birth, é o nome da coluna na tabela, e o apelido dela.
que costuma ser sempre o nome do campo. Então aqui, adicionamos um campo novo, vamos executar. Ok, compilou com sucesso, vamos fechar. Então ele vai ter que ter removido a condição nova que nós colocamos, voltando ao estado original das condições. E vai ter que ter o campo novo. Então podemos ver aqui que ele adicionou o nosso campo novo e removeu a condição nova que nós adicionamos. E o commits da view, ele respeitou o que está na entidade. Mas e se eu quisesse, por exemplo, mudar o flag, mudar os flags aqui dessa coluna, só para essa view? Eu posso fazer o seguinte: aqui, depois dessa linha e antes do select, eu posso colocar C, date of birth, que é o nome do meu campo na view, flags, recebe, colocar L agora para diferenciar e vou executar. Ok, executou com sucesso. E podemos ver aqui que ele fez a modificação nos flags, ele adicionou o L. Então, se eu quiser modificar alguma propriedade do commit da view, eu consigo fazer dessa maneira. Ah, quero modificar o prompt. Então, eu faço o seguinte. C, date of birth, ponto, prompt, modification, por exemplo. Compilo. E como podemos ver aqui, ele respeitou o que eu coloquei. Então, é assim que nós modificamos também as propriedades do commit de alguma coluna. Então, isso é o que nós podemos fazer com o override. Nós podemos adicionar condições novas, campos novos, e desses campos novos nós modificamos os flags. Mas nós podemos também fazer um overtake. Então, vou apagar isso daqui. Ou melhor, vou deixar isso aqui de exemplo. E vamos pegar outra view para nós realizarmos o nosso overtake. Por exemplo, essa Customer Prospect Pub. Ele também busca informações da Customer Info Tab. Então, vamos vir aqui. Ele também tem as camadas. Então, uma view está na camada Core. E vamos selecionar ela. Podemos ver que quando é um overtake, ele automaticamente puxa toda a view que está criada. Todos os campos, todas as condições que tiverem, menos os flags. Então aqui é como se nós estivéssemos modificando uma view no banco, basicamente. Então eu posso vir aqui, adicionar meu campo, por exemplo, nessa posição. E também poderia, por exemplo, remover um campo. Vou remover o Picture ID. E também posso realizar modificações de commits dessas outras colunas. Então, por exemplo, vamos abrir essa view. Agora eu vou mostrar todas as modificações acontecendo de uma vez. Então, por exemplo, a party. Vamos pegar aqui a coluna party e vou modificar o prompt dela. Então, party, prompt, this is a overtake, por exemplo. E poderia adicionar uma condição aqui. Vou executar. Compilou com sucesso. Então podemos ver que a coluna Picture ID sumiu. Ela foi removida, então ela não está mais aqui. Adicionou nosso campo novo. Adicionou nossa condição. E aqui na coluna party, no comments dela, o prompt respeitou o que eu coloquei.
Então, mostrando no overtake, nós podemos modificar campos existentes, podemos modificar uma condição existente, eu poderia alterar essa condição, colocar um valor a mais aqui. Podemos modificar o commits das colunas existentes, mas também nós conseguimos adicionar campos novos ou condições novas. Mas, se a modificação é só adicionar alguma coisa nova, então nós optamos pelo override. Mas se precisamos modificar alguma coisa existente, nós vamos fazer um overtake. Então, como se aplicaria um controle de customização nessa situação de um overtake de uma view? Vamos selecionar um campo aqui, por exemplo, vamos pegar o nome. Vamos fazer aqui com que o nome sempre exiba alguma coisa concatenada se o nosso controle de customização estiver ativo. Então, nós vamos usar o comando case, que é basicamente um comando if dentro de uma view. Então, quando o controle de customização estiver ativo, vou colocar aqui com MBL. Quando ele estiver ativo, concatene a coluna com a informação training. Se não, tem que respeitar o código original. Por fim, a gente fecha o comando case e aqui a gente só deixa o apelido da coluna, porque vai ser o apelido para todo esse comando aqui. E colocamos o nosso comentário. Colocamos aqui o start e o finish. Beleza. Vamos compilar. Compilou com sucesso. E agora nós vamos testar como que fica essa modificação se nós abrirmos aqui a nossa view. Primeiro vamos visualizar como ficou no banco de dados. Então, está aqui nossa alteração. E com o botão direito nela, View, Carry Data, nós podemos ver que na coluna Name está concatenando com a nossa alteração. Então, esse é o efeito que tem. E o outro teste que nós vamos fazer é esse aqui, que a inserção de um cliente novo ele tem que colocar 000 no final. Então, devido à nossa validação no campo Date of Birth, eu abri o IFS aqui pelo Visual Studio. Então, vamos inserir um cliente novo. Então, lembrando que ele só vai fazer executar aquela linha de código se nós não informarmos nenhum ID aqui. O Customer ID precisa estar nulo no momento que ele chegar no insert. Então, vamos colocar aqui teste, insert. Vamos colocar uma data diferente aqui. E vamos preencher os campos obrigatórios. Vamos salvar. Então, nós podemos ver aqui que ele concatenou com 000, virando 4000 essa informação. Se nós vermos os nossos clientes anteriores que não tinha nossa modificação, ele seguiu aqui, 1, 2, 3, só que esse aqui ele concatenou com os 3 zeros. Se nós fizermos o teste de irmos no controle de customização, desativarmos a nossa customização e realizarmos um novo teste, e agora eu nem preciso me preocupar com a date of birth porque a customização está desativada, teste insert 2. Preencher os campos aqui. Então salvamos aqui nosso registro. Podemos ver aqui que ele veio com 4001. Ele fez o código original da camada core, sem a nossa customização. Se nós vermos aqui o que esse get next indent faz,
ele pega o próximo ID e soma mais um. Então, o ID que ele salvou na tabela foi 4.000. Então, por isso que o próximo que ele salvou foi 4.001. Vamos ver agora, se nós ativarmos a customização, o que vai acontecer. Novo. Teste. Insert 3. Preenche os campos. E vamos salvar. Veja, ele manteve. Ele pegou a próxima sequência. Então, 4.002. E concatenou com o nosso 3 zeros no final. Então, ele vai continuar com esse comportamento. Ele sempre vai... Ele vai pegar a próxima numeração desse cara e concatenar com 3 zeros no final. Mas isso só foi um exemplo prático de como fazer a execução desse comando. Obviamente não vai acontecer numa situação real de ficar modificando o valor sequencial da tabela dessa maneira. Então, no vídeo de hoje nós vimos como fazer um override. Fizemos override em duas procedures. Os mesmos comandos que nós realizamos aqui nós podemos fazer em função. Esses comandos de text search, replace, append, prepend, esses overrides a gente pode realizar em funções também. Então vimos aqui um overtake core e a mesma coisa para o ponto views. Fizemos um override e fizemos um overtake. No ponto storage, esses comandos não existem. Aqui só são coisas novas. Então, definições de tabela, criação de índice ou criação de uma sequence. Então, são só coisas novas e esses comandos não são inseridos aqui. Até a próxima. Obrigado.